Fala pessoal, tudo jóia? Mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente vai estar falando sobre o que? FIIs, isso mesmo, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são os queridinhos do momento. Por quê? Porque eles vão te pagar um rendimento mensal. Isso mesmo, todo mês vai cair na sua conta um valor referente à cota, aquela parcela que você tem no fundo. Fundo imobiliário, o que ele é? É a mesma coisa de quando você compra uma casa, um apartamento, algo e você aluga para alguém. Quando você compra e aluga para alguém, você vai receber esse aluguel. Quando você compra uma cota de fundos imobiliários, você vai estar comprando uma parte daquele fundo. Aquele fundo possui prédios, possui galpões, possui shopping centers e aí você vai ter uma parte daquilo tudo. Imagina você ser dono de uma parte de um shopping center. Isso mesmo, comprando um fundo, você consegue. E aí o que ocorre? Quando você tem essa quantidade de cotas, ao final do mês, todo inquilino paga o seu aluguel para o fundo. E o fundo distribui esses aluguéis para os cotistas. Então, se você é um cotista, todo mês vai ter um valor na sua conta referente aos dividendos, aos aluguéis. Como que eu sei como comprar um fundo? Aonde comprar e como comprar? Home broker. Da mesma forma que você compra uma ação, você vai localizar e comprar um fundo imobiliário. Como você localiza isso? O número final do ticket vai ter 11, mas tenha muito cuidado. O 11 também é de ações units. Ou seja, se você está lá no seu home broker e vê um ticket com o final 11, não necessariamente aquele ticket é um fundo imobiliário. Você tem que consultar e saber se realmente se trata de um fundo imobiliário, pois pode estar se tratando de uma unit. Vitor, mas como que eu compro a quantidade de fundos? A gente sabe que ações, o lote padrão são 100 ações. Eu posso comprar a ação com o final F, o ticket final F, que vai ser uma ação fracionada no mercado fracionário. Com o fundo é a mesma coisa? Não, com o fundo, o próprio ticket do fundo te dá o direito de você comprar frações. Por exemplo, 1, 2, 3, eu posso comprar quantos eu quiser, não tem um lote padrão. Então você pode comprar de 1 até quantas cotas do fundo você tiver o dinheiro para comprar. Quanto ao imposto de renda, o pessoal pergunta muito, incide imposto de renda nos dividendos que eu recebo todo mês? Essa é uma qualidade boa dos fundos imobiliários. Não incide imposto de renda, ou seja, o imposto de renda só vai incidir quando você vender o fundo e tiver lucro. Ou seja, você tem lá a ação, a cota do fundo valorizando. Ela você comprou, um exemplo hipotético, a R$100 e ela hoje está a R$101. Então valorizou R$1. Logo, você vai estar pagando imposto sobre esse R$1 que valorizou, que te rendeu no fundo. Então, 20% sobre este valor você vai estar pagando, tá joia? Isso é imposto de renda. Dividendo mensal não paga imposto de renda. Já vai pagar quando você vender. E se você vender, uma parte boa também, se você vende com uma perda no valor da cota, por exemplo, era R$100 e você vendeu a 98, você tem R$2 e você pode juntar para quando você tiver uma venda que estiver ganhando esse valor, você equilibrar e deduzir e não pagar esse imposto de renda também, tá joia? Outra coisa que o pessoal perguntou é, Vitor, declarar, eu preciso declarar no imposto de renda, os meus fundos, se eu vender, se eu não vender, se eu pagar o imposto de renda sobre a valorização da cota. Pessoal, é uma coisa simples. Você comprou
R$1 em ações na Bolsa de Valores, você tem que declarar. Uma coisa é declarar, outra coisa é pagar. Declarar todo ano você vai ter que declarar, dizer que possui aquelas cotas. Outra coisa é pagar. Você só vai pagar se houve a valorização e você vendeu o fundo. E não tem aquela de igual ações. Se você vender até 20 mil, não tem imposto de renda. Tem sim. Se você vender um fundo